Videoaula, seriado Roma. Roma é uma coprodução da rede de televisão americana HBO, da britânica BBC e da italiana Rai. Filmada entre agosto de 2005 e março de 2007, nas proximidades da atual cidade de Roma, nos estúdios Cinecittà, que é conhecido como o maior palco do mundo em uma superfície de mais de 20 mil metros quadrados, que inclui desde prostíbulos e latrinas públicas até réplicas do Fórum, do Senado e do Templo de Júpiter. Numa produção de cinema de primeira linha, todos os objetos de cena foram especialmente confeccionados, inclusive as moedas de denários, que foram cunhadas no próprio Vaticano. As peças de algodão, linho e seda usadas nos quase 4 mil figurinos foram importadas da Índia e tingidas à mão, uma a uma, para reproduzir a rusticidade da tecelagem da época. Por isso é a série mais cara da história produzida para a televisão, sendo somente 2 temporadas e com um custo de $100 milhões cada, misturando personagens históricos e fictícios. A história da série é contada também através dos olhos de 2 soldados da Terceira Legião Romana, que são Lúcio Vorenus e Titus Pulo, nome dos 2 únicos soldados rasos mencionados por César em seus comentários sobre as guerras da Gália. Evidentemente que é tudo devidamente romanceado e adaptado para que o rigor histórico não atrapalhe a fluidez da narrativa, e, no entanto, uma das melhores e mais fiéis representações do período que eu conheço. Roma é retratada pelo conhecimento do historiador Jonathan Stem, que trabalhou como consultor para o seriado, incluindo a cultura, os costumes e as crenças dos antigos romanos. Em uma entrevista, o historiador disse que Roma não é 100% precisa em termos históricos, e nunca pretendeu ser. Roma é um drama e não um documentário. É inspirada por eventos reais do período final da República Romana e permaneceu bem próximo deles, tendo sua ficção e preenchendo lacunas com liberdade. Muitas destas liberdades foram tomadas na série, onde se podem citar alguns exemplos. Primeiro, na época dos eventos históricos retratados no seriado, o Egito fazia parte do mundo helenístico e, por isso, hábitos, comportamentos e indumentária de seus habitantes eram mais gregos, sobretudo na vida palaciana da corte. E, entretanto, a série mostra-nos muitas características e traços de um Egito antigo. Segundo, a caminho de encontrar-se com César, Cleópatra procura conhecer as feições do general romano, contemplando sua face na superfície de uma moeda que, entretanto, só seria cunhada anos depois. Terceiro, Otávia, filha de Átia de Júlia, recita alguns versos de Eneida durante uma festa em sua casa. Porém, a obra máxima de Virgílio só teria sido composta anos mais tarde, já sob o governo de Otaviano Augusto como imperador. Quarto e último exemplo. O centurião Tito Pulo confessa a Irene, sua escrava e futura esposa, que ele também havia nascido escravo. E pelas leis da época, somente romanos livres de nascimento poderiam alistar-se no exército e ocupar postos como o de centurião. É evidente que liberdades como essas não corrompem e nem subtraem seus méritos como um bom seriado. Trata-se claramente de uma obra de ficção, inspirada nas histórias dos eventos romanos conhecidos, e não de um documentário, uma vez que Roma é claramente um drama feito para a TV. Convém refletir do que isso acarreta em termos da obra e sua originalidade. Nessa riqueza de reconstrução de eventos históricos, podemos ver no seriado a organização e disciplina do exército romano, que era organizado por especialidades. A principal era a infantaria, homens que lutavam a pé, no corpo a corpo, munidos de espadas, lanças e escudos, e se desenvolveram técnicas de defesa usadas a formação chamada tartaruga, uma formação que os homens se organizavam em fileiras e em colunas alinhadas. Os das extremidades uniam seus escudos na frente do corpo, não deixando nenhuma brecha. Os homens do interior uniam seus escudos sobre a cabeça, da mesma forma, sem deixar brechas.
Essa formação protegia os soldados de ataques de flechas que vinham do alto. Essa técnica ainda é muito utilizada em operações militares de distúrbios civis, em manifestações também. Os apitos sinalizavam as instruções aos soldados que iam se revezando da retaguarda à vanguarda em levas, de modo que a vanguarda estivesse sempre munida por soldados mais descansados na luta corporal. Na oratória, o Senado tinha um porta-voz, que era o arauto, que expunha as decisões e instruções do Senado, com um jeito extremamente peculiar de gesticular e falar, que era o retrato das técnicas de oratória e expressão gestual romanas. Um leitor de notícias, um pregoeiro, e o porta-voz, que anunciava diariamente os pronunciamentos do Senado, anúncios de serviços públicos, propagandas de negócios, eventos atuais da República, para as pessoas no fórum. A palavra latina, locutor, é praeco, e em muitas traduções ainda é traduzido como arauto. A tortura era usada para obter confissões de escravos, pois se supunha que fossem proteger seus amos até o fim. Até o chicote tinha suas técnicas de aplicações que permitiam ferir profundamente ou até mesmo matar. Tudo sempre na maior disciplina. Um escravo que fosse intimado a prestar depoimento a favor de seu senhor, o testemunho não seria aceito, a não ser que o escravo fosse previamente torturado. Existia no conceito romano e seria natural esperar que qualquer escravo estivesse disposto a mentir a favor do seu senhor. Era melhor torturá-lo e eliminar qualquer dúvida. A violência da tortura seria inadmissível contra qualquer patrício, pois isso significaria remover-lhe a nobreza e a sua dignidade. E, de fato, em uma das cenas mais fortes do segundo ano, um verdugo se recusa a prosseguir com a tortura da patrícia Servília, mesmo a mando de sua senhora Átia. A ideia de um rei, para os romanos, era deplorável, pois isso remetia aos reis etruscos, que os romanos expulsaram de Roma para fundar a sua república. Na cena em que, com leve gesto, César ordena a retirada da cadeira de cônsul ao lado da sua, no centro do Senado. Ele já mostrava estar querendo dirigir os rumos de Roma sozinho. Seus inimigos temiam que ele se tornasse um tirano. Os matrimônios eram feitos com puro interesse político ou econômico. Daí, divórcios serem instrumentos corriqueiros na administração de novas circunstâncias políticas, mesmo o amor entre César e Servília, Átia de Júlia e Marco Antônio navegavam ao sabor de interesses da política. As mulheres em Roma tornaram-se poderosas e revelaram quanto de influência poderiam ter sobre os homens que governavam a sociedade romana e política. Nesse cenário, atuam as mulheres da nobreza local, Servília, ex-amante de César, e Átia de Júlia, sobrinha de César, que se transformam em inimigas. Manipuladoras, elas fazem do sexo uma arma para direcionar os rumos da república. E em uma cultura em que as mulheres não têm o poder formal e os homens saem por anos em campanhas militares, as esposas, filhas e mães construíram poderosas redes de alianças completamente independentes do mundo dos homens. Átia de Júlia está entre essas mulheres que governam sobre a sombra de Roma. O sexo entre a nobreza era realizado na frente dos escravos, já que eles eram absolutamente ignorados. Era normal que os amos romanos deixassem um criado escravo dentro de seu quarto, algo que é mostrado diversas vezes no seriado. E para um escravo, o abuso sexual não era uma vergonha fazer quando o amo, o seu senhor, ordenava. Em Roma, o sexo para os romanos não tinha o menor pudor e não associavam as questões de culpa ou até mesmo vergonha. Religião. Sobre os ritos. Na cena em que o centurião Lúcio Vorenus oferece seu sangue a Vênus, pedindo à deusa que sua esposa Niobe o amasse tanto quanto ele a ama, uma vez que sua dureza de soldado o impedia de expressar seus sentimentos diretamente a ela. Em outra,
Quando indagado sobre o número de homens que matou, o centurião fornece com frieza uma contagem precisa de 309 guerreiros mortos. Os civis ele não contava, cujo número era oferecido como tributo a Marte, que era o deus da guerra. Vorenos também protagoniza alguns rituais específicos, como o banquete oferecido a Janus, o deus das portas, para que esse favoreça uma iniciativa comercial, e o ritual da fertilidade, no qual ele e a esposa simulam um ato sexual em meio às terras de sua propriedade, visando torná-las fecundas. César, para legitimar seu poder, precisa de um sinal de bons auspícios que deixasse claro que os deuses apoiavam sua tomada do poder absoluto. Ele consegue isso, porém, subornando os sacerdotes por uma generosa quantia de 200 mil denários, e esses aceitam providenciar a aprovação divina durante a sagração de Caio Júlio César como ditador romano. O deus Júpiter é invocado, e os pássaros negros sobrevoam os céus de Roma anunciando as boas novas. César é aceito. Leitura de Augúlios, vísceras de animal. Quando Otávio, seu filho, é sequestrado por gauleses, Átia de Júlia participa de um ritual especial em que um touro é sacrificado em uma plataforma acima dela, encharcando-la em seu sangue sagrado. Ela pede aos deuses para proteger Caio Otávio, e dias depois ele chega à sua casa, a salvo. Uma das cenas mais famosas e mais fortes do seriado seriam as maldições de Servilha do Júlio. Depois de ser rejeitada por César e publicamente humilhada por Átia de Júlia, Servilha começa um caminho de vingança. Seu primeiro ato é invocar maldições para ambos sobre os seus deuses familiares, os de Indigetes. A morte de Servilha. Após a morte de seu único filho, Brutus, Servilha, totalmente abatida, era consolada por sua escrava em sua casa. Sem motivos para continuar a viver sozinha, segue até a casa de Átia, suja e ajoelhada, acompanhada da escrava que jogava cinzas em sua cabeça. Servilha em frente à casa de Átia de Júlia e rodeada por pessoas presentes na rua, proclamava em voz alta, como uma solene sacerdotisa: pelos deuses do mundo inferior, eu, Servilha, da casa dos mais antigos e sagrados Júlios, de cujos ossos as 7 colinas de Roma são feitas, eu ordeno que ouçam, amaldiçoem essa mulher, envie-lhe amargura e desespero para toda a sua vida, que ela não sinta nada, mas cinza e ferro, deuses do subterrâneo, tudo o que me restou, o que me dou em sacrifício, se fizer isso acontecer. Tendo proferido essas palavras, e diante de todos os presentes, Servilha puxa um punhal e suicide-se, e em seguida sua escrava faz o mesmo, após despedir-se de sua senhora. Os grafites, de caráter sexual, espalhando segredos de alcova dos patrícios ou acusando os senadores, eram muito comuns em todos os muros da cidade. Isso podemos ver na abertura dos episódios, que nos faz passear pelas tortuosas ruas secundárias de uma cidade romana, ao som de uma trilha sonora. Mas à medida que prosseguimos nesse labirinto, os grafites rabiscados nas paredes tornam-se cada vez mais sangrentos e pornográficos, como um produto de uma mistura do familiar com o caos. Em termos de iconografia, a abertura remete a uma das características mais notáveis da arte romana, a sua mistura da descrição realista herdada pelos romanos e da arte helenística. Os episódios de Roma começam com uma abertura de 1 minuto e meio de duração, que inicia com uma animação de um mosaico intitulado Memento Mori, que significa Lembra-te que hás de morrer, e que foi encontrado em Pompeia, em uma sala de jantar, e que agora reside no Museu de Arqueologia de Nápoles. Com uma caveira pendurada em uma trave em forma de A, cujos vértices pendem 2 cordames com objetos nas pontas, ela apoia-se nas asas de uma borboleta, que por sua vez ameaça voar sobre uma roda.
Nisto, o conjunto todo se move para a esquerda e para a direita, em equilíbrio precário. A trave é, de fato, um nível que é um instrumento de um carpinteiro. O crânio, o peso nivelador, a borboleta, a alma, a roda, a fortuna. O conjunto é uma representação alegórica da morte como grande niveladora do mundo, porque, dependendo dos movimentos da roda, anulam-se as diferenças de classes. Os objetos laterais são, de um lado, um cetro envolto em púrpura, emblema de riqueza, de outro, o alforge e a vara de mendigo, representando a pobreza. Trata-se de um tema helenístico que permaneceu na altura e na cultura arquitetônica latina. É assim que começa a ser engenhosamente produzido o efeito de sentido da série e, ao mesmo tempo, introduz-se um importante componente temático. A série tratará da oscilação, da fortuna e da morte. O olhar do espectador é então conduzido num travelling para dentro da cavidade do olho esquerdo do crânio. Esse emblema faz lembrar a felicidade terrena e a ideia de não ter medo da morte, mas desfrutar o máximo, mesmo que seja efêmero. A primeira temporada. Ela começa em 52 AC, com Júlio César e seus exércitos conquistando a Gália, aprisionando o líder dos gauleses. Com a conquista do território da Gália, César tornou-se mais rico e popular. Mesmo tendo sangue nobre, ele estava do lado do povo. E sendo um aristocrata com soldados, dinheiro e amado, poderia mudar o equilíbrio do poder e a nobreza estava temerosa por ele se tornar um rei. Pompeu exige que César faça a exclusão do seu exército e retorne a Roma para ser julgado pelos seus crimes. A traição romana não permitia que um general vitorioso entrasse na cidade acompanhado do seu exército. Era uma forma de impedir que os militares pudessem sobrepor-se ao poder do Senado. César desconfiava das intenções do Senado e sabia que, se licenciasse suas tropas, perderia seu poder e teria suas pretensões políticas perdidas. Em 49 AC, César e seu exército atravessaram o rio Rubicão, que ficava entre Itália e Gália, e que era o limite de sua jurisdição, e disse a famosa frase: "A sorte está lançada". Após saber que César havia atravessado o rio Rubicão com as tropas e seguia rumo a Roma, Pompeu e os que apoiavam fugiram. César invadiu a Itália e marchou sobre Roma com seu exército. Tempos depois, as tropas de César venceram Pompeu na Farsália, que vencido fugiu para o Egito, onde foi assassinado pelos ministros do faraó Ptolomeu XII. César desembarcou no Egito, onde havia uma disputa pelo poder, e recebeu a cabeça de Pompeu. Conquistou o país e depôs Ptolomeu, colocando em seu lugar Cleópatra, com quem supostamente teve um filho. César permaneceu ali por 9 meses ao lado da rainha, antes de deixar o Egito. E em 47 AC, César dominou regiões da Ásia que se mantinham fiéis aos seguidores de Pompeu. Ao vencer os Fernáceos, perto de Sela, anunciou sua vitória com a célebre frase: "Vim, vi e venci". Exterminando e vencendo todos os exércitos das famílias de Pompeu e seus seguidores, César tornou-se efetivamente a primeira pessoa a governar Roma desde o tempo da monarquia e tornou-se cônsul vitalício. E em fevereiro de 44 AC assumiu o título de ditador vitalício. O assassinato de César, um dos momentos mais marcantes do seriado. Ao regressar a Roma, aumentou o número de senadores de 300 para 900 e reformou as magistraturas, aumentando o número de magistrados. Depois da sua vitória, César iniciou uma série de gestos antirrepublicanos, onde a aristocracia se via preocupada, e esses acontecimentos levaram o seu assassinato, feito pelos próprios senadores no Senado. Nos idos de março de 44 AC, o chefe militar e ditador romano Gaio Júlio César foi assassinado a facadas nas escadarias do Senado por um grupo de 60 senadores liderados por Marcus Július Brutus e Caio Gácios. César ainda se defendeu, cobrindo-se com uma toga,
até ver Brutus, quando então teria dito a sua última frase famosa: até tu, Brutus. A revolta foi constitucional, porque o cargo de ditador vitalício não existia e era uma usurpação do próprio César. O ditador era eleito em períodos de crises pelo Senado. Seu mandato era de 6 meses, podendo estender mais 6, e César conseguiu ser vitalício. E quem o assassina o faz de uma forma constitucional. A sua morte terá todo um caráter ritualístico, porque teria que ser feita por determinadas pessoas do Senado, para que essa viesse a ter caráter da legalidade de ser um assassinato legal. Matar um tirano na época não era considerado crime. Para os senadores, a revolta que ocasionou o assassinato de Júlio César estava nas formas legais das leis do Senado e de Roma. A segunda temporada começa com César morto e deitado em seu próprio sangue ao chão do Senado. E as tortuosas maquinações que movimentam Roma já estão em progresso. Brutus e os senadores que planejavam e realizaram o assassinato do tirano dizem ter ao seu lado a lei da República. Marco Antônio e o jovem Otávio, sobrinho herdeiro de César, acenam com outro trunfo, mais ainda poderoso, que seria a arte de manobrar a plebe. Começa a Terceira Guerra Civil da República de Roma, Stasis, conhecida também como a Guerra Civil dos Libertadores. Estabelece então o segundo triunvirato, com Octaviano Augusto, Marco Antônio e Marco Emílio Lépito. A primeira decisão dos triunviros foi perseguir os republicanos envolvidos no assassinato de César e exterminá-los, um a um. Mas restava ser feita ainda maior vingança e justiça, que era castigar e matar Brutus e Cássius, e a batalha ocorreu no ano de 42 AC, em Filipos, na Macedônia, onde foram vencidos e perderam suas vidas. Após a vitória, Caio Octávio Augusto passou a controlar a maior parte das províncias ocidentais, Marco Antônio as orientais e Léptos a África. Marco Antônio e Otávio, que dispunham o controle da Itália, resolveram suas diferenças selando um acordo, onde Otávio entregava sua irmã Otávia em matrimônio a Marco, que continuou amante de sua mãe Átia de Júlia, e a paz volta novamente, permanecendo um triunvirato que foi renovado por mais 5 anos. Esse triunvirato será dissolvido por Marco Antônio, após devolver Otávia, irmã de Otávio, a Roma e desposar Cleópatra, a quem César tinha nomeado rainha do Egito. Com as campanhas orientais e um testamento que estava em poder de Posca, que era escravo de César, serviram de pretexto para que Otávio proclamasse a traição do adversário, Marco Antônio, e a sua intenção de formar um reino independente de Roma. Então Otávio vai ao Senado e fala tudo o que sabe e acusa Marco Antônio de traidor de Roma. Nomeado cônsul, Otávio irá combater Marco Antônio e Cleópatra, cujos exércitos foram vencidos na Batalha de Ácio, em 31 AC. Depois da derrota, o território do Egito foi incorporado a Roma, e no ano seguinte, Marco Antônio e Cleópatra se suicidaram. Otávio manda assassinar Cesário, filho bastardo de Cleópatra com César. Otávio volta para Roma triunfante, como senhor e único do poder, e recebe o título de primeiro imperador romano, com o nome de Caio Júlio César Octaviano Augusto, no ano de 27 AC. Era o fim da República e o começo do Império Romano.